Pois é, já estamos aí na ponta do Skype com o meu querido amigo professor, doutor Roberto Badaró. Badaró, meu amigo, tudo bem com você? Como Tudo vão bem, as Mário? coisas? As coisas vão, eu diria, melhorando, não é? Porque, como a gente havia previsto, a doença agora está em fase de declínio, mas devemos alertar que elas podem ainda ter surtos, né? Locais onde não tiveram pessoas com infecção ainda, pessoas susceptíveis, um caso pode causar realmente uma um surto epidêmico. E aí um número de casos grandes vai aparecer. Mas hoje eu trouxe um resumo de vários artigos que foram publicados até o Center for Disease Control dos Estados Unidos, chamado CDC. Ele trouxe uma questão que é motivo de várias perguntas. No meu consultório, isso é diariamente, todos perguntam para os pacientes. É quem teve a doença dentro da sua família. Aí ele pergunta, doutor, qual é a chance de eu estar infectado? Eu tive contato com ele depois que ele já estava com sintoma. Ou o outro diz assim, não, ele não tinha nada quando eu tive contato e eu tive contato depois. E aí eu fiquei doente. Eles ficam perguntando. E a outra pergunta, doutor, quanto tempo que a gente deve ficar em isolamento? Né? E a outra, que é outra pergunta também muito frequente, é, doutor, ele pode ter de novo? Ele não fez anticorpo, ele pode ter de novo a doença? Então, essas questões, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos fez um resumo muito interessante de diversos trabalhos, alguns todos eu já tinha lido, muitos deles, mas o resumo é interessante e ele chama atenção ao seguinte, que as concentrações do vírus nas vias respiratórias, elas caem após o início dos sintomas. Então, o indivíduo transmite mais quando ele nem sabe que está, quando ele começa a ter coriza, quando ele começa a ter dor de cabeça, anosmia, ele está transmitindo menos do que antes, quando ele não estava. Isso é um dado muito interessante. Então, isso reforça que a quarentena que as pessoas passam a fazer depois que os indivíduos estão com sintoma, ela não é muito útil, não. Ela tem que fazer antes. Quer dizer, a quarentena é prevenção, não é quando o indivíduo já está infectado. E aí eles olharam também para aquelas pessoas, eu tenho convivido com isso, doutor, meu marido está com Covid, ou a mulher está com Covid, e aí ela diz assim, quanto tempo, doutor, eu tenho que me afastar? Eles mostraram uma série de trabalhos, vários dados de recuperação do coronavírus. Quanto tempo esse coronavírus fica com capacidade de infectar e se replicar na pessoa que teve contato? Olha, eles fizeram, após 10 dias dos inícios de sintomas, 10 dias, e é isso que eu tenho feito de forma prática, vendo esses trabalhos. Doutor, quanto tempo é? 15 dias? É 15 dias de distanciamento? Não, eu digo, quando foi que o seu diagnóstico foi feito? Foi tal dia. É a partir desse dia que 15 dias é um tempo suficiente. Porque a recuperação de vírus, após 10 dias do início dos sintomas, esses vírus não têm capacidade de infectar mais. São trabalhos muito bem feitos. Então, e ainda isso depende muito do tipo de pneumonia que o indivíduo teve. Se é uma pneumonia leve, moderada, 10 dias é suficiente. Se é uma pneumonia mais severa, mais grave, então esse tempo pode variar de 10 a 20 dias, a média deles de 15 dias. Tem um trabalho feito pelos chineses que eles mostraram que entre 88% e 95% das amostras que eles retiraram
de pessoas que tiveram Covid 15 dias depois, que fica positivo, alguns, tem doente que fica positivo 3 semanas, mas esses vírus não têm competência de infectar, eles não conseguiram fazer a infecção experimental com esses vírus recuperados. Então, mostrando que depois que passa essa fase, os vírus, eles não têm competência de fazer a infecção, como faz na fase em que ele está assintomático. Então, qual é o ensinamento prático que a gente tem disso? O ensinamento prático é de que a gente não precisa estar com o familiar que teve Covid e aí fica lá. Eu tenho pessoas que estão um mês, e depois ele já teve Covid, então um mês que o rapaz está preso dentro do quarto, está lá e diz, não, ele teve Covid, eu não sei se fica transmitindo, diz que transmite até 3 meses. Não é verdade isso. Então, a gente tem que aprender a usar a ciência para modificar o nosso comportamento frente a quem teve a doença. Então, isso é muito importante e a gente tem que chamar realmente atenção a isso, que as pessoas que já sofreram de ser acometido pelo Covid, ainda agora, depois de 2 semanas, 3 semanas que ele teve os seus sintomas, eles ainda começam a serem discriminados, as pessoas estão raciocinando ao inverso. Ele, se tivesse de ele transmitia logo no início, como eu chamei a atenção. Então, isso é um dado muito interessante, Mário, que a gente tem que começar a dizer às pessoas isso. O outro dado, aí é muito, ele diz, doutor, eu não fiz o anticorpo, como eu falei ontem para você, eu não fiz o anticorpo e eu estou com medo de ter de novo, reinfecção. Então, decididamente, nos primeiros 3 meses, já está bem demonstrado que ninguém se reinfecta. Mas outro dado epidemiológico bom, que não teve nenhum caso confirmado de reinfecção após esses 6 meses do surgimento do Covid. Então, não tem um. Diz assim, olha, eu tive, fui provadamente comprovado, está lá, tinha o vírus, 6 meses depois ou 3 meses depois eu peguei de novo. Isso não existe. Então, parece que a imunidade persiste e, graças a Deus, isso é que vai fazer com que o vírus deixe de circular nos ambientes que tiveram os casos confirmados. Então, é importante a gente chamar essa atenção a isso, Mário, porque as pessoas estão sofrendo muito com isso em casa, seu ente querido, ele sem poder ter contrato. Eu não posso abraçar minha avó porque eu tive Covid. Já tem 1 mês, doutor, eu não posso abraçar meu filho. Não é assim, não. Pode abraçar seu filho e sua avó, porque não transmite. Transmite antes. Se tivesse transmitido, era bem antes. Então, essa é a informação de hoje, que eu acho que é importante para também ser solidário àqueles que tiveram a infecção pelo Covid. Badaró, mas tem muita gente aí, e até eu vi alguns médicos, sei lá, infectologistas, dizendo que depois de 3 meses a pessoa poderia ser reinfectada. Isso já está definitivamente provado que não pode? Não, Mário, esses infectologistas falaram isso, precisa ler, precisa estudar. Eles precisam pegar e estudar. Né? Se eles quiserem, me peçam que eu mando a referência para eles. Esse documento do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos é um documento robusto, com várias citações, com vários trabalhos feitos, não só agora com o SARS-CoV-2, mas também antes com a pneumonia que teve do primeiro, mostrando que as pessoas não repetiram. Então, eles não estão tendo a fonte de informação correta. É opinião. Opinião não é ciência, né? Argumento de autoridade também não é ciência. Então, eu quero que as pessoas me apresentem o dado. Aqui tem uma pergunta de Marcelo Tavares. As meninas também têm pergunta e vão fazer agora. Gostaria de saber por que os Estados Unidos, tendo tanto conhecimento sobre a doença, como esta orientação do CFC, qual a razão de tantas mortes lá? Com essa orientação do CDC, você quer dizer? Por que a razão de tantas mortes? Primeiro que os Estados Unidos têm uma comunidade de asiáticos muito grande,
e a doença não chegou lá como chegou aqui. Um caso em Feira, aí depois o outro caso ali, São Paulo, foi mais trazido evidentemente, pessoas que vieram de fora. Lá, o volume, eles estão dizendo isso, o volume de pessoas infectadas em diferentes pontos dos Estados Unidos foi muito grande. E isso fez com que a infecção tivesse essa dimensão. A mortalidade, ela decorre da falta de preparação. Obama realmente tem toda a razão. Ele disse, nós negligenciamos o que sabemos fazer muito, que é fazer medidas preventivas. Ele propôs um plano. Eu estava nos Estados Unidos, participei com a Universidade da Califórnia, fomos a Hong Kong, fomos à China para fazer esse plano e o Congresso Nacional não aprovou o plano, que ele queria construir hospitais de campanha, ampliar a capacidade, melhorar a quantidade de EPIs, fábricas de máscara que faltou, de roupas de proteção que faltou, respiradores que faltaram. Ele fez um plano de 196 bilhões de dólares para fazer isso, e o Congresso disse que não ia gastar dinheiro com uma doença que não ia chegar nos Estados Unidos. Pagou, né? Chegou com eles desprevenidos. O problema foi isso. É o que você falou ontem. O Brasil e os Estados Unidos subestimaram a capacidade de disseminação da doença. Quando começaram a trabalhar, já foi correndo atrás do prejuízo. Agora a gente aprendeu, a mortalidade está caindo muito no Brasil, porque os médicos estão aprendendo, nós já temos mais serviços, e a doença também está declinando. Então, a explicação é essa. Os americanos eles fazem, e tem um grupo que fez uma publicação, um editorial, dizendo nós dormimos, enquanto o vírus estava acordado no nosso meio. Então, esse dizer é simples, dizendo, realmente a gente marcou bobeira, como dizem os jovens, né? Então, a gente não tem capacidade de fazer nenhum controle quando você subestima uma doença. Doutor Badaró, tem uma pergunta de Sandra. Ela diz, faço hidroginástica numa piscina a céu aberto, é de bom tamanho. Corro algum risco? Porque não podemos usar máscaras dentro da água. Não, eu já falei isso aqui, né? As primeiras medidas que foram tomadas na nova normalidade nos Estados Unidos, e foi essa. Vamos abrir primeiro parques ao ar livre, que as pessoas podem manter distanciamento, tem ar livre. E a segunda, abrir banhos de piscinas e praias, porque a praia ela é uma extensão longa, né? O ambiente da salinidade é importante e o vírus não tem capacidade de replicação. E a piscina, ela é clorada, ela é tratada com... E o dióxido de cloro, por exemplo, é um dos biocidas mais importantes. O hipoclorito de sódio já foi demonstrado. Então, quem nada numa piscina, aquela piscina não tem vírus. Ela pode ter outras coisas. Eu pessoalmente, não gosto muito de entrar em piscina, sobretudo piscina pública, porque a educação das pessoas faz com que algumas pessoas urine dentro da piscina. Então eu não gosto de entrar em piscina mais por causa disso até, mesmo que lá, não porque eu realmente sou muito chateado com essas coisas, eu não gosto de... Então minha mulher diz, vamos embora para a piscina, aí eu digo, não vou não, aí tem muita gente, quando está muita gente dentro, aí eu gosto de ir de segunda, às vezes, ou terça, que não tem ninguém lá, aí de noite se vai, mas não que por causa do vírus, não tem nenhum sentido de não nadar por causa do coronavírus. Ana! Estou falando, doutor Mário. Bom dia, Maria Lemos. Doutor Badaró, finalmente, o que é ideal para limpar celular? O lenço umedecido diz que tem muito celular indo para assistência por conta da limpeza. Não, as pessoas estão lavando. Eu peguei um cara lavando o celular com sabão, com tudo.
Não, você passar um pouco de álcool a 70 com lenço umedecido é suficiente. É o que eu faço com o meu. Eu tenho aqueles lenços e passo rapidamente, não tem problema nenhum. Não precisa encharcar ele, jogar ele dentro do álcool. Aí não tem celular que aguente, né? E ela está perguntando se é suficiente água e sabão. Na Índia está começando a haver muita mortalidade? É porque a onda epidêmica que apareceu lá, e lá é outro lugar de milhões de pessoas, né? Então, a situação lá é complicada. Os indianos não têm a disciplina, são super populosos, mas não têm a disciplina dos chineses. Então, a situação lá vai ser complicada. Eu ainda faço a previsão, ela será muito pior do que nos Estados Unidos, do que no Brasil. Eu não tenho dúvida. Eu tive lá inúmeras vezes na Índia. Você quando vê aqueles caras com o tuk-tuk, aquela motocicleta que tem bagageiro atrás, que leva a gente. Não sei se você já andou num tuk-tuk. Você já andou mais num tuk-tuk? Já. Aquela moto que você vai atrás, o cara levando. Eu não morri porque Deus não quis. O cara tirava cada fino assim, ralava um com o outro, cortava lá. Eu digo, minha Nossa Senhora, é uma aglomeração que assusta você. Então, eu não tenho dúvida que não pode ter. O isolamento social lá é muito ruim e a doença lá vai ser lastimável. E Roberto pergunta, doutor Badaró, um amigo meu faleceu no domingo no Espanhol. Ele era ex-fumante e já teve tuberculose. Ele fazia, então, parte do grupo de risco? Parabéns pelo seu trabalho. Olha, eu lamento pela morte do seu amigo, em primeiro lugar. A gente está tentando fazer o possível porque haja um maior número de recuperados que chegam lá. Inclusive, temos essa droga que eu tenho utilizado, esse anti-inflamatório potente, que com capacidade de inibição do vírus, que é o ruxolitinib, que é uma droga, inclusive tem lá, que é uma droga caríssima, mas eu tenho tratamento para todos os pacientes disponíveis lá. Foi o primeiro lugar, aliás, onde eu coloquei o tratamento, foi lá. Depois, nos hospitais privados, que os médicos têm contato, eu coloco. A sobrevivência dos pacientes que usam essa medicação é de 100%. Não tive um. Inclusive, pessoas ligadas a mim, que eu não vou citar nome, e pessoas importantes na cidade, que eu tenho oferecido esse tratamento, estão sobrevivendo bem. Agora, evidentemente, algumas pessoas que têm outras comorbidades, como ele fala, o fumante, infelizmente, se ele faz uma pneumonia grave, a recuperação pulmonar dele, sobretudo se ele já é portador do que nós chamamos de doença pulmonar obstrutiva crônica, na sigla DPOC, quer dizer, o doente já tem DPOC, ele já satura normalmente, sem Covid, abaixo de 95, sem Covid. Então, quando ele pega o Covid, essa saturação cai, ele invariavelmente vai para o tubo e vai sofrendo as complicações de um paciente manipulado de uma forma complexa. Então, infelizmente, esses pacientes têm um risco maior de morte mesmo. E um ouvinte pergunta se é suficiente água e sabão para lavar a máscara ou tem que ter água sanitária, doutor Badaró? Olha, se você realmente lava com água e sabão, é suficiente. Tem sido demonstrado isso, que a higiene das mãos com água e sabão, ela é suficiente para você fazer a eliminação do vírus. As máscaras de pano, são essas máscaras que são feitas, elas, se bem higienizadas e usadas num tempo de frequência menor, esse é o detalhe. Porque as máscaras que contêm TNT, contêm realmente a membrana impermeável que não deixa umedecer e, consequentemente, passar o vírus por isso, essas máscaras têm uma duração até, como a N95, de 24 horas. São máscaras que realmente têm uma capacidade melhor. As máscaras cirúrgicas têm uma duração entre 4 horas. Isso sempre foi hábito dos cirurgiões durante a cirurgia. Se a cirurgia demorar mais de 4 horas, ele trocava máscara e luva. Isso é uma rotina já
secular que o médico faz. Então, a máscara cirúrgica é 4 horas, no máximo. As máscaras de pano, 2 horas. Então, as pessoas fizeram as máscaras de pano e fica com ela, às vezes, dias. Ele tem que fazer 2, 3, 4 máscaras de pano e trocá-la a cada 2 horas e lavar com água e sabão mesmo é suficiente, porque ela não tem a barreira de TNT que impede que as gotículas passem. Então, ele ter cuidado com isso. Você está com uma máscara de pano que está aí 12 horas umedecida, é a mesma coisa que você está sem ela. Tem uma pergunta... Doutor Badaró, infelizmente nosso tempo esgotou, mas sua presença aqui é sempre fundamental e amanhã certamente estaremos juntos. Um grande abraço, obrigado, meu amigo, e parabéns sempre pelo seu magnífico trabalho. Obrigado, Mário. Luana e Nardelli, guarde as perguntas para amanhã, que a gente responde. Amanhã eu vou ficar mais para a pergunta do que... Mas eu precisava dar essas informações sobre contatos para proteger quem já teve, não é, o Covid. Um abraço, Mário. Bom dia para você. Bom dia.